Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live diária do meio-dia, onde no programa, digamos, nessa nossa live do meio-dia, eu trago um aluno do método hospedagem lucrativa para tirar suas dúvidas, compartilhar seus desafios, os obstáculos, para que eu possa dar um direcionamento, clarear o caminho, encurtar essa jornada, para que o aluno consiga triplicar reservas o mais rápido possível. Esse é o grande, ou melhor, todos os conteúdos que são postados no meu canal do YouTube, Instagram, Facebook, são todos conteúdos direcionados a você triplicar as suas reservas. Então, hoje não seria diferente, como falei, é uma mentoria ao meio-dia, e às 8 da noite é onde eu dou uma aula para você. Então, vamos logo ao assunto, vamos para a nossa mentoria ao vivo aqui com a nossa aluna, Adriana. Olá, Adriana, Olá. Seja muito bem-vinda aí à nossa live. Muito obrigada. Como eu sempre começo, eu agradeço, os alunos pela confiança, porque eu acho que tudo que eu vivo hoje, tanto no trabalho como na minha vida pessoal, é um sonho que eu sempre busquei e que hoje eu estou conseguindo realizar porque eu consegui auxiliar o maior número de pessoas nos seus segmentos de hospedagem. Então, obrigado pela confiança no trabalho, obrigado por acreditar no projeto. Isso é algo que eu sou muito grato a todos os alunos da metodologia, então eu sempre começo a mentoria falando isso, e dizer aí que pelos próximos 60 minutos aí, serei todos ouvidos seus, o que eu puder lhe ajudar, o que eu puder lhe direcionar, conte comigo, não medirei esforços. E uma última ressalva também, para dizer para as pessoas que estão nos assistindo aqui, essa aqui é uma das alunas da turma 13, mais assíduas, mais frequentes e mais dedicadas, É uma aluna que está sempre em todas as lives, É uma aluna que está sempre participando, está sempre em todas as mentorias, está sempre anotando, está sempre fotografando, que eu vejo que ela está, às vezes, quando eu abro, compartilho tela na mentoria, ela está com o celular ali tirando foto na aula de implementação. Então, assim, eu fico muito feliz. E como eu falei para você um pouquinho antes aqui nos bastidores, eu sei que o seu sucesso é só questão de tempo, Se você já não estiver colhendo esses frutos, é só questão de tempo. Por quê? Porque você tem foco, ou seja, você tem a clareza de onde quer levar a sua hospedagem. Você nunca comentou, mas pode comentar hoje. Mas para mim, isso é visível. Você tem a disciplina, porque você está sempre estudando, você está sempre participando das aulas. Você tem a paciência, que você sabe que eu sempre explico que é 1% todo dia, conforme você me disse, e você tem um método na mão. Então, o resultado, o sucesso, ele deixa rastros, Os resultados positivos deixam rastros, e você está nele, tá? Então, o meu agradecimento, por tudo isso, pela confiança, pela dedicação no projeto. Então, vamos embora, vamos produzir. Fique à vontade, se quiser se apresentar, falar da sua hospedagem, quiser contextualizar, e aí depois, vamos embora. Tá bom, pode perguntar aí, a palavra está com você. Tá, e eu também agradeço, porque, como eu já te disse, para mim é um curso que vale quanto pesa. Às vezes eu tenho que voltar, eu vou ter que voltar, porque tem muita informação, muita coisa que eu não sabia, e mais devagarzinho a gente vai, Não sei, eu sei que direto assim não dá para pegar tudo. Mas deixa eu explicar o que acontece. Esse apartamento é lá em Campos do Jordão, ele é bem localizado. Campos do Jordão é uma cidade 100% turística, Então tem muita concorrência, mas ele é bem localizado, ele está na avenida principal, e ele não fica lá no meio do buchicho de Capivari, onde tem barulho, onde acontece tudo. Ele fica perto. Então, eu até fiz questão eu já mudei o nome algumas vezes, e agora está apartamento aconchegante perto de Capivari. Então, está descaracterizado assim, porque não tem a marca que você comentou nas aulas, Mas eu peguei as palavras-chave aconchegante e Capivari, perto de Capivari, E eu sei que isso é bom por causa das avaliações que eu tenho, Que são muito positivas em relação a isso. Então, outro dia eu até perguntei, de acordo com a sua aula, além de saber de onde a pessoa veio, Eu perguntei por que você escolheu. Pela segurança, porque é um apartamento, está dentro de um condomínio, e pela localização, Então, isso aqui é o mais importante. Agora, muita coisa aconteceu, isso por exemplo, você vai entender isso porque você vai ser anfitrião, tá? Então, você talvez vá passar por algumas coisas e vá conseguir entender melhor. Mas esse apartamento, por exemplo, o meu pai,
eu conheço desde a barriga da minha mãe. Na época que não tinha absolutamente nada em Campos do Jordão, só mato, 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 né? Uma vez o meu pai resolveu, então, depois de vários anos, alugar para uma amiga dele, do Mackenzie, uma colega, e ele ficou muito triste, chateado, isso me marcou muito, porque eu era pequena, e eu escutei ele e a minha mãe fazendo lista dos estragos, porque falaram que ia ser X pessoas e foram 3 vezes X. Né? Isso porque era uma colega, imagina se não fosse, né? Então, a gente ficou muito tempo sem alugar por causa disso, de medo, né? Só que ele faleceu e um dia eu falei para minha mãe, a gente precisa voltar a pensar nisso por causa dos custos, né? Quantos metros quadrados tem um apartamento? Ai, É grande assim, ou é flat, estúdio, ou é apartamento mesmo? não, é apartamento mesmo. Ele tem 2 quartos, tem sala, cozinha, banheiro. Você vai ver Tá, já nas aí. fotos. A gente vai ver. Tá. Eu acho que uns 70 metros quadrados, 70 e alguma coisa, tá? Tem varanda, né? E aí a gente começou a alugar mais para gente que a gente conhecia, porque pegar emprestado, querer, todo mundo quer, né? Família, amigo e tal, mas na hora do vamos ver, a coisa fica um pouco diferente. Bom, em 2012, eu comecei a alugar pelo alugue temporada. E eu adorava o alugue temporada, porque esse esquema de você pagar anual, de ter diamante, sei lá, cobre, ouro, prata, os planos lá, e você pagava mais, então o seu anúncio aparecia mais, e dava tudo certo. A única diferença é que eu tinha que fazer o contrato, e foi aí que eu fui aprendendo, porque a cada coisa diferente que acontecia, eu ia melhorando o contrato, né? Toda vez. Isso demorou bastante até acertar. E também pedia cheque calção. Então, Cheque calção para você ver, né? Ó, 2012, ou seja, faz 10 anos que você está no segmento de short term, né? De aluguel por temporada, né? 10 anos. Airbnb começou em 2008 para 2009, aquela crise que teve nos Estados Unidos ali, que a GM, né, General Motors, quase quebra. Foi ali que surgiu Booking não, Uber, Airbnb, surgiram em 2008 para 2009. Então, 2012, logo um pouco depois, você já estava, né? Eu me lembro que em 2015, o meu vizinho falou, não, eu fui para Nova Zelândia, eu fiquei no Airbnb. Eu disse, que é isso, Airbnb? 2015, que é isso? Eu descobri o que era Airbnb, tanto é que eu entrei na Booking, eu não sabia nem o que era Booking. Eu não sabia nem o que era Booking. Eu não sabia. Como é que eu vou entrar num negócio que eu nem sei o que é? Eu só sei vender. Mas entra, vai lá, bota o currículo e vai que dá. Você, cara, você, Adriana, já está no nicho há um bom tempo. Então você tem muita experiência. E eu tive que apanhar bastante para aprender alguma coisa, né? Porque agora no seu curso eu vejo, vixe Maria, como é que tem coisa que eu não sei ainda, né? Mas tudo bem. E aí, um dia, infelizmente, o alugue temporada... antes, eu resolvi um dia tentar alugar pelo Airbnb. Eu não tive boas experiências, se eu não estou mentindo, eu aluguei acho que 1 ou 2 vezes, mas eu detestei. Primeiro porque o site não era nada friendly, como se diz, não era fácil. Sim. Não tinha um telefone para eu ligar e tirar dúvida, e perguntar e fazer acontecer. Eles não deixavam entrar em contato com o hóspede. Então, quer dizer, eu quero saber quem é a pessoa para quem eu estou alugando, mas eu não podia, porque eles não davam meu telefone para eles, e eles também tinham dúvidas que eu também não sabia responder, e eu via que o site não era claro, não era bom, porque ele tinha que estar podendo ver isso lá no site deles, e não perguntar para mim, né? Mas a gente não entrava em contato um com o outro, então eu achava isso péssimo. Atendimento completamente diferente do Booking, que eu ligo lá o tempo inteiro, pergunto e tenho resposta, né? Eu não tinha isso, eram parceiros, sei lá o que, como é que eles chamam lá, não eram funcionários, né? E demorava para responder, foi horrível. Então, por causa dele não ser um site legal, não ser fácil, eu não saber responder as dúvidas dos hóspedes, não saber quem era ele antes, eu parei, não quis mais, tá? E aí eu fiquei só com a alugue temporada, até o dia que eles inventaram de começar a trabalhar como Airbnb. Que não só eu, mas eu percebi Foi quando virou o VRBO, né? Quando ele virou o VRBO. Mas não tinha nem virado ainda, não tinha mudado de nome, tá? Sim. Ele mudou o jeito de trabalhar, eu fiquei muito chateada e eu percebi que não fui só eu, muita gente ficou chateada e tal. Aí
eu não sei nem como, eu fui parar no Booking, né? E aí começou, difícil pra caramba, né? Mas foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E essa coisa deles atenderem a gente é maravilhosa, né? E então, assim, estou com o Booking, mas eu percebo que tem muita coisa que eu não sei, né? Eu mandei aí para você o PDF, um PDF que antes de eu comprar o curso, a gente estava fazendo esse PDF como uma meio preparação para poder abrir uma conta business de Instagram, tá? Nesse PDF, eu apresento o meu apartamento, se você quiser compartilhar aí que eu te mandei. Eu apresento o apartamento, dou dicas de passeios e restaurantes, falo da cidade e falo das cidades próximas, tá? Ele, por enquanto, não estou te ouvindo, sumiu sua voz. Desculpa, você fala o Ah, PDF, o que você me mandou não é a apartamento matriz da SWOT, Vivi. não é a matriz SWOT não, né? Não, não. É antes. Eu te mandei um PDF Tá. no WhatsApp. Deixa eu ligar minha tela aqui. Tá, eu vi aqui, eu vou botar aqui. Você pode falando que eu vou dar uma olhadinha aqui. Esse PDF, eu tenho mandado ele para todo mundo que fecha comigo. Porque lá ele tem instruções, várias instruções e várias dicas. Tá? Mas a intenção é mandar também por WhatsApp para, tipo, prospectar novos clientes. Talvez eu tenha que fazer alguma mudancinha, porque aí, por exemplo, tem uma diquinha lá de como for, como usa o chuveirinho, nananana, aí talvez isso eu tenha que tirar para poder prospectar, né? Tá. Para usar nesse sentido, tá? Mas a gente vai fazer, sim, um Instagram, e o problema de fazer um Instagram também é esse negócio de eu não ter nenhuma segurança como o Airbnb você falou que dá, e que agora você descobriu que o Booking também está dando. Eu não fui avisada pelo Booking. Pô, outra coisa, outro detalhe também, né, que eu estava conversando também com alguns outros alunos, os outros amigos, né? Alguns alunos que se tornam amigos, às vezes ficam um pouco mais próximos. Sim. Aí a gente estava debatendo aí e um deles levantou a situação que é o seguinte: o seguro da Booking é sobre responsabilidade civil, não é sobre danos ao imóvel, entende? É diferente. A seguradora é a mesma seguradora que atende o Airbnb é a mesma seguradora que atende o Booking, é a Zurich. É a mesma seguradora, só que do Airbnb existe o seguro de responsabilidade civil e existe o seguro de danos materiais ao imóvel, etc. O da Booking é só o de responsabilidade civil, não é o de danos do imóvel, entendeu? Então é só um lado, eles só cobrem um lado. Tá. Parece que eu vi você falando, não sei se você pode indicar alguém que faça esse seguro, então, para danos que você conheça. Sim. Olha, eu me lembro que numa das turmas passadas tinha uma aluna que ela trabalhava com seguradora. A Miriam, ela trabalhava com seguradora. Aí ela até me mandou uma mensagem no privado e perguntou se podia compartilhar isso no grupo, porque eu não deixo compartilhar vendas no grupo para não virar um grande mercadão, né? Só ali vira um mercadão. Eu vendo não sei o quê. E começa a virar ali um negócio. Então, eu proíbo esse tipo de prática, mas como era algo que era interessante e relevante para o grupo, que era um seguro, né? Então, eu pensei, cara, vou deixar ela falar. Eu até compartilhei o contato dela com algum aluno que fez mentoria anterior. Mas aí faz o seguinte, no final daqui da mentoria, você me manda uma mensagem e aí eu compartilho o contato dela com você e aí você troca uma ideia com ela. Tá bom, diga que fui eu que passei o contato, tá certo? Tá ótimo, tá. Então, eu vi também, eu não assisti ao vivo no dia da mentoria 1 lá, mas eu vi hoje de manhã você falando com a Cassandra, que tinha medo por causa do apartamento dela ser novo, e tinha medo de alugar pelo Booking que não tinha seguro. Então, isso vale também para o Instagram, né? Uma vez eu aluguei o apartamento para uma moça do Rio, que queria fazer uma permuta comigo. Eu não aceitei porque eu geralmente fico na casa da minha madrinha lá no Rio. Então, ela foi e pagou. E ela falou assim para mim, eu acho que você está cobrando o cheque calção muito baixo, porque só o valor da sua televisão, se fosse você, cobrava, sei lá, R$ 2.500 de cheque calção. Eu tive bastante problema. Muita gente dava o cheque sem problema nenhum, porque eu explicava que no final da estadia, a moça que toma conta do apartamento para mim,
ela fazia a vistoria de saída e já entregava se não tivesse nenhum problema o cheque calção. Mas eu também tive gente que tentou burlar isso, gente que falou, eu não trabalho mais com cheque, não trabalha com cheque, então dá em dinheiro. Aí a pessoa não quer porque o valor é alto, ou então eu falava assim, você pode pedir para alguém da sua família, pega um cheque avulso, mas eu vejo que isso, eu não sei como é que você trata esse negócio de calção, como que é? Tá. O primeiro ponto é a preparação. Então, por exemplo, minha televisão, sei lá, é grande. Não tem como botar uma menor, não mais barata, para que talvez que faça o mesmo efeito? Pô, Lagreca, não tem como. Ou tem. Se tiver, melhor. Tira, pega uma mais barata, um tamanho menor. E isso é um dos pontos também que eu estou pesando. Por quê? Porque uma TV de 55 é uma televisão cara. É uma televisão que custa, sei lá, uns 8, 9, 10 mil reais. Uma televisão cara, aquelas de grandonas. Então, eu tentaria colocar uma TV menor que fizesse o mesmo efeito. Tá? Esse é um ponto. Não, Ou Lagreca, fazer o seguro, né? Ou você colocar a televisão, talvez, englobado dentro desse seguro, que cobrisse danos. Entende? Um seguro que cobre danos. Preciso de um seguro. Alguém faz, eu não sei exatamente ao certo. Por sinal, eu vou procurar isso. Isso é um dos pontos que eu vou atrás e eu posso compartilhar, porque eu também acho que isso é importante. Mas, como eu lhe falei, eu sempre fui no segmento, eu sempre fui hotel e pousada. Né? Então, agora que além de eu atender muitos anfitriões, eu tenho muitos resultados, eu comprei um apartamento para mim e que é meu laboratório agora. Ele é meu laboratório. Além de eu ter o hotel, que é meu laboratório aqui eu testo tudo, testo com meus alunos, eu tenho um apartamento meu agora que todos os meus testes. Ou seja, fora os resultados, eu sei que isso vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque o meu campo de visão ele vai ser ampliado, né? Ou seja, eu vou ver muito mais coisas que muitas vezes não é só eu vou ampliar, não só falar de estratégias comerciais, mas como algo mais operacional também. Eu vou entrar mais nessa área, que é uma área que eu falo menos. Então, esse é um ponto. A preparação, o seguro, e você pode fazer, talvez, uma calção, digamos assim, porque a calção é mais uma forma intimidadora. Muitas vezes a calção pode não ser que cubra o dano todo, mas é uma forma de você intimidar a pessoa. E aí você pode fazer como? Um pré-pagamento no cartão. Você pode pegar o cartão de crédito. Eu não trabalho com cartão ainda. Isso, mas aí poderia ser uma ideia. Você pode passar um pré-pagamento do cartão e segurar um valor. Você segura esse valor do pré-pagamento. Então, quando a pessoa sair, você só segura, você congela aquele valor. Você congela o valor no cartão. Você nem utiliza, nem debita, está congelado. A pessoa meio que perde o limite ali. Beleza, quando você sair, eu estorno e você vai ver que a operação foi cancelada. Muitos hotéis fazem isso. Assim, olha, eu vou cobrar de você R$400 de consumação, mas se você não consumir nada, os 400 vão ser estornados. Se você consumir do frigobar, entende? É mais ou menos isso. E o contrato de locação também, tá? E o contrato de locação. Um contrato de locação também ajuda. Então, o contrato eu ia te perguntar. Peraí, deixa eu só te falar uma coisa. Quem não deve, não teme. Então, muita gente eu percebo que não se importa de dar o cheque, calção, porque sabe que não vai aprontar nada, né? Mas você pede cheque ainda hoje? Você pede cheque ainda hoje? Não, não peço mais. Parei, porque eu comecei... Não tenho mais cheque. Eu mesmo não tenho cheque. Eu mesmo não tenho cheque. Mas você pode pegar um cheque avulso, você pode dar, né? Eu sei, dá trabalho, mas eu não estou pedindo mais, tá? Eu não estou pedindo mais. E o contrato eu também dei uma parada com isso, eu não tive problema mais, tá? Mas agora com o seu curso e vendo tudo isso tal, eu quero saber uma coisa. Você tem um modelo legal de contrato para eu bater com o meu, para ver se tem alguma diferença? Você pode disponibilizar? Você quer que eu te mande? Na comunidade do Facebook. Na comunidade do Facebook, se você botar lá contrato de aluguel por temporada, tem. Os próprios alunos já compartilham seus modelos lá. Então, tem alunos que vai lá, você pode botar também lá, turma, estou precisando de um modelinho, quem tiver modelos de contrato ali, já tem lá no grupo. Mas se você quiser pedir mais, quem tiver mais modelos aqui, puder compartilhar, aí você faz a comparação, entendeu? Mas no grupo já tem no Facebook. Antigamente, eu imprimi o contrato em 2 vias e ia encontrar com a pessoa, se ela fosse aqui de São Paulo, para ela assinar ali na minha frente, porque eu não moro em Campos. Entendeu? Mas tem uma outra ferramenta, tá? Não precisa mais ser assinado através. O DocSign, tem várias empresas. O DocSign é uma das mais conhecidas, mas tem várias outras. Tem várias outras. Aí você vê qual é que tem a mensalidade mais barata. É só pegar o mesmo contrato, os campos de alteração, ele já dá tudo em modelinho, a pessoa já assina. É super simples. Eu vou utilizar ele também. É uma outra ferramenta que eu também vou utilizar.
Outra coisa, só porque você comentou alguma coisa aí. Eu sou ao contrário da sua estatística aí. Eu tenho 58 anos, eu detesto o Facebook e eu amo o Instagram. Certo? Sim. Só para você saber que tem essas Tem coisas público, diferentes por aí, sim. né? Tá? Mas anúncio não é exceção. Anúncio é regra. Você é uma exceção. Entendeu? Ah, A maioria das pessoas utilizam, porque quando você vai fazer anúncio, você não pode anunciar para exceção. Você tem que anunciar para a maioria, para a regra. A regra é o quê? A regra geralmente quem tem mais de 55 mais, é um público mais usuário de Facebook. É um público que mais assíduo lá. E menor, mais baixo que esse, é um público Instagram. E abaixo, ainda vou dizer mais, abaixo ainda dos 30 anos, 25, é um público que vai para o TikTok ainda. É um público que gosta de TikTok. Eu não esse tenho eu não entrei TikTok. Eu não ainda. uso. Eu também não. Eu também não. Eu não tenho TikTok ainda. Entende? Mas é um público mais teenager ainda. É um público mais novo ainda. Entendeu? Então é como se cada geração tivesse o seu dispositivo, a sua plataforma de preferência. Tá. Ô, Lagreca, eu vou deixar. Eu mandei para você. Quer olhar o PDF agora e depois olhar as dúvidas? Ele está aqui. Ele está aqui. O PDF você fala aquele que você me mandou com as dicas de campos, né? Eu parei de compartilhar porque a tela começou a travar. E quando Meu eu Deus. compartilho, a tela fica mais pesada, entendeu? Quando eu jogo imagem na tela, a tela vai. Às vezes, se a conexão não estiver boa, ela congela. Então, deixa eu passando aqui. Beleza. Bem-vindo ao apartamento da Adri, com dicas de campos do Jordão. Um índice, né? Bem-vindos ao apartamento, instalações. É como se fosse as regras da casa, né? O manual da casa. Mais ou menos. Dicas, né? Eu posso melhorar. Bem-vindos a Campos do Jordão. Então, seu apartamento aqui, beleza. Você já tira a foto da fachada, tá belíssimo. Eu gostei. E a diagramação também tá bonita. Aqui, por exemplo, eu fui no apartamento de uma vizinha para poder tirar lá da minha varanda, entendeu? Uhum. Cozinha completa. Boa. Os talheres e tal. Um vinho na varanda ou na frente da lareira. Beleza. Depois dos passeios, descansar e ver TV. Bons sonhos, quarto 1. Bons sonhos, quarto 2. Para relaxar. Boa. Algumas dicas dos nossos equipamentos. Tá, forno elétrico, as instruções. Clica aqui, veja o vídeo. Aí tem um vídeo que joga para onde? Para o YouTube, é? Para o Google Drive. Google Drive, tá. Chuveiro com ducha higiênica. Avaliação dos hóspedes. As principais comodidades, o estacionamento. Todas as instruções, né? Uhum. Depoimentos. Ele tá misturado com um pitch, né, de venda, assim, né, que você fala um pouco do lugar, um pouco de regras da casa. Ele está misturado com os dois, né? Eu teria que separar, né? Separar, isso. Separar um do outro. Tá. Restaurante, ó, os restaurantes legais. Restaurantes, tá ótimo, tá bem informado mesmo, tá bem legal os passeios, tudo, né? Tudo isso aqui é conteúdo para rede social, né? Sim. Que a Passeios gente vai fora usar da cidade. no Instagram. Contatos. Boa, eu acho super legal, né? O PDF ajuda muito, né? Como se fosse aquele perguntas frequentes, porque assim, geralmente é uma coisa que as pessoas sempre tem gente que pergunta as mesmas coisas, sempre. Então, peraí, deixa eu montar um documento que eu já mando e aí fica melhor, né? E as imagens também, elas conversam. Tem gente que é muito visual, que gosta de ler pouco. Assim, as minhas recomendações, eu achei que tinha muito texto. Tá. Nem todo mundo lê, porque é um PDF de 32 páginas. Tá. São 32 Agora páginas. Tá, vou te falar uma coisa. Lá no Booking, que tem as fotos, tem gente que faz, por exemplo, você viu a foto da cozinha, né? Sim. Você conseguiu ver que tem prato, que tem talher, que tem fogão, que tem tudo. Utensílio, mas a pessoa pergunta, porque ela nem olhando, ela consegue
sei lá, o que acontece com as pessoas, gente. Né? Então, isso não é eu entendo. Mas eu vou dizer por que é. Eu vou dizer por que é. Porque você tem a mesma profissão que eu tenho. Você é professora. Tá. Entende? Então, nós que somos professores, nós que ensinamos, a gente tem um hábito de ler. Então, a gente estuda. Né? Fora de eu, além de eu ser professor, sou advogado também. Né? Então, já vem da minha formação, já vem o direito. Né? Então, assim, já estudei muito, já li, cara, vários livros de direito. Vários. Todos esses que estão aqui em cima, aqui do lado de cá, aqui são todos livros de direito. Aqui, ó. Aqui é tudo livro de direito. Então, assim, já li muito. Então, a gente tem esse hábito. Mesma coisa, ontem eu fui assinar um contrato. Pô, eu leio o contrato todo. O cara vai ler isso tudinho, mas é um contrato de praxe, um contrato de adesão do banco. Pô, mas eu quero ler, eu quero pelo menos entender que se amanhã depois eu tiver um problema, né, uma cláusula talvez abusiva, alguma coisa, eu sei me posicionar, eu leio. Mas as pessoas não leem, infelizmente é isso. Mas, é por isso que eu aí falo. não é nem o texto, é a foto. Ela não viu, não prestou atenção. Marca, mas aí eu te digo mais. Sabe o que a gente pode fazer? Coloca uma etiqueta. Isso está nas minhas dúvidas aqui. Isso, tá. Coloca uma etiqueta, coloca lá, cozinha equipada com tudo. Com tudo. Tá. Essa etiqueta, eu não entendi direito. É para pôr na foto? É, uma etiqueta tipo aqui assim, ó. Um rodapé aqui, assim, onde tá minha mão aqui, dessa altura aqui, ó, mais ou menos essa altura aqui, ó. Um rodapé mais ou menos assim. Tipo uma etiqueta assim, só que numa versão reduzida. Tipo assim, ó. Vou botar aqui assim, ó. Cozinha equipada. É tipo uma legenda. Eu vou botar assim, tipo, 100%, eu vou botar assim, ó, 100% equipada. Pronto. Eu botaria assim, ó. Pronto. Cozinha 100% equipada. Obviamente, no formato reduzido e aqui no cantinho. Entendeu? Aqui assim, ó, cozinha 100% equipada. Vou pegar a foto toda, porque aqui pega a tela toda, né? Então eu faria isso, porque é aquilo que a gente fala, não basta ser, tem que parecer ser. E eu sempre estou dizendo isso por todas as lives, que eu escutei isso recentemente e eu comecei a pensar, é verdade. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser repetido. Incrível. Para mim é muito óbvio. Estou vendo que a cozinha está com prato, eu não teria essa dúvida, eu não perguntaria isso. Mas eu vejo que está com os pratos, os talheres, estou vendo que a cozinha está toda mobiliada. Tem talher? Putz, velho. Vamos fazer. Não, tem não. Você vai vir de São Paulo, pega seu talher, seu garfo, sua faca, traga tudo. Traga uma caixa de equipamento e tudo. Vai comer no guardanapo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Você que viu essas fotos, me fala, em que andar fica o meu apartamento sem voltar lá? Terceiro, no último piso. Muito bem, porque o que é o último piso? Ou você fala terceiro andar, ou você fala segundo andar e terceiro pavimento, certo? Isso. Tá, certo. Uma das fraquezas lá naquela análise SWOT é que o prédio não tem elevador, certo? As pessoas estão alugando o apartamento sem ter esta noção. Então, o que aconteceu comigo outro dia? A fulana alugou lá para o Natal, e quando eu fui olhar, só tinha gente idosa. Aí eu escrevi para ela, falei, você percebeu que lá não tem elevador, etc, etc, etc? Putz, não vi. Aí eu falei, então, tudo bem para você? Eu falei, porque eu vou lá com gente de 78, 79, blá, 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 e elas estão todas muito em forma, né? Mas tem que carregar mala, né? Aí a pessoa ficou desesperada, eu falei, então tá, então é melhor você cancelar. Eu quero saber de você agora, porque é a segunda vez que acontece isso. A pessoa cancelou lá o Natal. Isso me prejudica? Não, cancelamento de hóspede não prejudica, não. O que prejudica é cancelamento seu. Tá. Entende? Você dá causa ao cancelamento. Você pedir cancelamento, prejudica. O hóspede cancelar, não. Nesse quesito, nesse contexto, não. Mas também, se você vende muito e você sofre muito cancelamento em consequência, isso também é prejudicial. Por quê? Porque ele vai dizer assim, cara, todas as reservas que eu mando para ele, digamos, escorrendo, né? Tipo assim, é como se fosse um balde furado. Eu mando as reservas e as reservas vão embora. Putz, o maior trabalho de jogar as pessoas para dentro da plataforma e quando eu jogo dentro da plataforma, tá perdendo, entendeu? Então isso é prejudicial. Mas nesse contexto que você falou, não. Tá, agora, se eu coloco uma etiqueta ali, naquela foto, que o prédio não tem elevador, meu filho, lascou, né? Quem é que vai querer? Então, mas aí é o que eu falo. Vamos lá. Eu não sou obrigado a falar meus defeitos. Por exemplo,
Vou chegar, vou conhecer minha esposa. Saber que eu sou impaciente? Saber que eu sou um cara acelerado? Vou chegar e fazer isso para minha mulher? Não, mas ela vai perceber, né? Pela velocidade da minha fala, vai pensar que esse cara é acelerado. Esse cara é uma marcha mais na frente. Esse cara tá sempre uma marcha mais na frente. Então, existem algumas coisas que eu não vou chegar e vou dizer para ela assim, eu sou impaciente. Vamos logo. Eu aprendi a ter paciência, né? Meus filhos me ensinam isso, né? Todo dia me ensinam isso. Mas eu sou um cara que, tipo assim, eu sou executor. Eu não gosto de procrastinação. Eu não gosto de preguiça, porque preguiça não traz resultado. Então, eu sou assim. Então, eu não vou chegar para ela e vou assustar. Então, assim, se, digamos assim, eu vou trabalhar com números estatísticos, que é aquilo que eu falo, né? Isso é um viés de pensamento. Você pode ter recebido 100 avaliações, mas só uma ou duas falaram do piso. Pô, beleza, isso pode acontecer, normal. Mas, se você receber 100 avaliações e 20, 30, 40, vamos botar 30% das pessoas estão reclamando, e 10 avaliações, 3 ou 4 reclamam porque é terceiro andar. Então, é melhor avisar. Então, qual é a estatística desses dois cenários que eu falei? Mas já estava avisado, porque está lá na descrição. Certo, está avisado, beleza. Mas a maioria, digamos, de 10 reservas, quantos reclamam? Não. Só teve um outro dia que nem reclamou. Então, deixa do jeito que está. Ele fez a parte boa, ele falou muito bem do apartamento, falou só um pouquinho puxado o fato do prédio não ter elevador. Só isso. Tá ótimo. Então, não tenho para que tá colocando, terceiro andar, você tem que ter disposição. É tipo assim, tu quer vender mesmo? Entendeu como é que é? Se as pessoas não estão reclamando, tá tudo bem. Esse final de semana vai uma moça com os idosos dela, né? Então, também falei, certo? Aí ela disse, não, porque minha tia fez uma cirurgia de varizes, não sei o quê. Mas depois ela voltou falando que não ia ter problema, porque já tinha passado 40 dias da cirurgia, então ela está sabendo e tudo bem, tá? Um ponto forte meu é a comunicação com eles. Eu vivo no WhatsApp, inclusive outro dia eles estavam lá dentro, tá tudo bem por aí. Então, isso eu acho que tá bom. Mas sabe por que isso, né? Por conta da sua profissão. Porque a gente se preocupa com os alunos, né? Vamos todo mundo. Então, a gente termina tendo essa preocupação também com as pessoas que a gente recebe. É a galinha com os pintinhos, né? Eu cuido muito bem deles, daqui de longe, né? Que bom. Eu estou sempre disponível, atendo, ajudo, falo, aconteço. Então, esse é um ponto forte. Então, as minhas notas são acima de 9, em geral. Nossa, excelente. E muitas vezes 10. Mas, porém, todavia, contudo, aconteceu uma coisa estranha aqui agora. Nós estamos em setembro. Em agosto, ia uma família, lá do Rio, né? Mas aí eles precisaram mudar, porque a mãe da fulana lá estava bem doente no hospital, tal. E eu falei, tá bom, então agora você vai ligar lá para o Booking, eu aviso o Booking também, e vamos mudar essa data. Aí mudou para setembro, tá? E eles já foram, gostaram, tá. Eu pedi para eles fazerem a avaliação, só que sabe o que aconteceu? Eles fizeram 2 avaliações. Eu não sei se foi o marido e a filha, se foi a esposa e não sei o quê. Então, um avaliou tudo 10 e o outro já botou 7,5, não sei o quê. Não ficou baixa a nota final, mas botou 7,5, sei lá, no facilities, sei lá, alguma coisa assim, né? E acontece que isso é ruim, porque uma das avaliações foi feita nessa que não houve, essa que não aconteceu de agosto, entendeu? Eu não sei o que eu faço, porque se eu não estou enganada, a avaliação boa de 10 foi nessa que não aconteceu de agosto. Tá? Vamos lá. Então, eu acho que isso é péssimo, porque são pessoas que foram no mesmo grupo que têm opiniões diferentes. Tá. Vamos lá. O que pode ser feito? Primeiro ponto, esclarecimento. Assim, liga ou manda uma mensagem, tipo assim, olha, eu vi que vocês avaliaram 2 vezes. Eu tive uma avaliação muito boa e eu tive uma avaliação mais ou menos. Eu queria entender, aí vai sempre na humildade. Tipo assim, como é que você bota 2 opiniões? Não pode, não. Sim. Eu queria entender o que eu faço para melhorar. Me ajuda. Aí a pessoa vai falar. Ou então ela vai dizer assim, não, foi um engano. A avaliação que a gente queria deixar era 10 mesmo, foi o que o fulaninho falou, não tem nada a ver, isso é a opinião dele, não leve nem em consideração a isso. Se ela falar isso, você vai dizer, beleza, deixa eu te pedir um favor, você tem como remover a avaliação. Tenho. Como tem como remover? Ela toda vez que ela faz uma reserva, ela recebe a confirmação da Booking. Na confirmação da Booking, do e-mail, no canto superior direito aqui tem um PIN, são 4 dígitos.
tem uma numeração de 4 dígitos ali, uma sequência de 4 dígitos, sei lá, 4, 5, 3, 1. Pronto. Você está falando para ela, né? No site para dela. Ela, recebe para ela. Aí, com esse número, ela tem condições de entrar em contato com a plataforma e pedir para remover a avaliação, e o código PIN é esse, que é o código de segurança, porque só quem recebe esse PIN é o hóspede, não é você. Aí, se ela disser assim, então tem 2 caminhos. Você entrou em contato. Se ela disser, ela se opor, você só busca entender, beleza? Mas se ela disser, não, foi um engano, você teria como tirar? Tem. Como é que eu faço? Pega o código PIN da confirmação de agosto e entre em contato lá para retirar. É só você digitar no seu e-mail, na lupinha, Booking. Ela vai receber os e-mails da Booking. Pega aquele primeiro e-mail que você recebeu da Booking em agosto, da reserva. Ali tem um código PIN. Aquele código PIN é o código que você pode... Eu não sei se é possível ela editar, eu acho que não, mas eu sei que é possível apagar com esse código. Tá. Só que eu acho que a avaliação boa está justamente nessa que não houve, que foi em agosto. Entendeu? Não tem problema, então melhor tirar outra. Não tem problema, tanto faz a data. O importante é que a avaliação fique. Mas aí você pede para tirar, entendeu? Peça para tirar, não tem problema não. Tanto faz em agosto, de agosto ou em setembro, pouco importa. O importante é ela pegar esse PIN no e-mail de confirmação dessa reserva que você quer tirar. Tá bom. Cuidado para ela não tirar a reserva boa, né? Fica ligado, assim, ó, é a reserva de setembro, entendeu? Para ela não tirar a reserva, para ela não tirar a avaliação boa. Tá, entendi. Bom, agora eu posso pedir para a Estela fazer as perguntas técnicas? Claro, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Se eu souber responder, né? Eu souber responder, eu falo. Foi você que ensinou? Bem, a Adriana está me passando... Espera um pouquinho. Eu mandei aí, você pode abrir as dúvidas num arquivo Word no WhatsApp. Você pode abrir aí, tá? Para você acompanhar. Você vai ver a tabelinha lá. Que antes de eu chegar na sua tabela anual de custo do quarto vazio, a gente já estava fazendo uma. Como eu não cheguei na sua ainda, a gente ainda não foi para a sua, tá? Você não pegou a minha tabela de planejamento anual ainda. Mas tá bem parecida, né? Então, eu estou vendo a planilha aqui. Aí a minha pergunta é, né, que a gente está numa mentoria aberta ao vivo, temos mais de 20 pessoas aí assistindo a mentoria, eu quero perguntar, você quer que eu compartilhe essa tela ou não? Ou só olho aqui? Acho que não precisa, é mais para você olhar para ver se só para você entender as nossas perguntas. Mas eu acho que a gente está trabalhando exatamente em cima da tua ideia. Eu acho que a primeira questão é uma questão da estratégia, e a Adriana me passou um vídeo de uma outra aluna, né? Então, nesse momento, o que a gente percebe? Que 8 locações por mês é aquilo que a gente consegue atingir com uma pequena ousadia. Quer dizer, a média da baixa temporada não tem chegado a 8 diárias mês, né? Então, a gente está imaginando que, nesse momento, em baixa, trabalhar com 8 e, logo em seguida, criar uma meta de 12, né? E até um pouco mais, obviamente, para os meses de alta. Só que, quando a gente faz o custo de quarto vazio e o preço final da diária para 8, realmente fica muito alto. E nessa mentoria, você falou exatamente aquela coisa, né? De saber que quando a gente está na alta é quando a gente tem gordura para suprir esses meses. E aí eu pensando, qual é esse preço para 8 diárias que não me traga prejuízo? Então, por exemplo, será que se eu tirar o Prolabore, fizer o custo do quarto vazio, aplicar as taxas sem Prolabore, esse pode ser um bom preço para essas baixas temporadas? Porque eu não quero entrar no prejuízo, né? Claro, então... Porque aí o que acontece? Quando você preenche a planilha, isso foi uma pergunta que as pessoas tiveram. Quando você está numa baixa temporada, você tem menos dias para vender. A demanda é menor. Consequentemente, os custos sobem, né? O custo do imóvel fechado, ele sobe. Né? O custo do apartamento dormir uma noite fechado sem hóspede, ele sobe. Quando eu já fiz toda a divisão para 8, né? Eu peguei todo o custo e dividi para 8. Só os finais de semana. Você computou 4 finais de semana, sexta e sábado. Isso. E aí, quando chega na alta temporada ali, né? Dezembro, Natal Luz, que aí vocês estão bombando, né? Não é alta. A alta é no inverno. Não é alta para você? Não. Alta no inverno. Você fala em junho, julho ali. Maio, junho, julho. Julho a gente alugou muito bem. Quer dizer... Mas Natal para você não é estilo Gramado, não. Natal para você não é tão forte. Antigamente ninguém ia no Natal ou no Ano Novo, mas agora vai. Tanto que o Ano Novo já está alugado e o Natal foi aquela lá dos idosos que cancelou. Mas eu não realuguei ainda.
Pronto. E aí teve uma pessoa que me perguntou assim, pô, Lagreca, aí uma pessoa colocou assim uma vez na comunidade, como é que eu posso, na minha alta temporada, vender por um preço que a planilha me sugeriu e na alta temporada é um preço que nem fecha a conta, que eu nem consigo vender por esse preço? Eu digo, peraí, a planilha é um norte, porque na alta temporada você vai ver que seu custo vai ser mais baixo, porque ele vai ser diluído em mais dias, você vai ter mais dias para vender. E não significa dizer que eu tenho que vender barato na alta temporada, jamais. Pelo contrário, ali está me mostrando que eu tenho uma margem muito grande entre o custo do quarto vazio e o preço que eu posso praticar naquela temporada, beleza? Esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento é que o planejamento de qualquer segmento de hospedagem, ele é feito de forma anual. Eu não planejo mês a mês, exatamente por conta disso, porque vão ter meses, como esse aí que você está falando, numa baixa temporada, que eu só vou ter 8 diárias para vender. E aí, qual é o caminho? Existem alguns. Primeiro deles, eu posso reduzir custos. Quais são os custos que eu posso enxugar? Aí, por exemplo, você gosta de uma recomendação literária? Eu sempre falo sobre esse livro aqui, ó. Esse livro aqui ele é muito legal. Esse livro aqui ele é super simples. São 78 ou são 74 dicas? Deixa eu ver quantas são. São 78, 74. 78. São 78 dicas de como que você, né, enxuga custos, melhora a receita. Claro que isso aqui não é um livro voltado para hospedagem, né, voltado para alugar por temporada. Mas é um livro de negócio, né, de empreendedorismo. E, obviamente, você vai entender o contexto e eu vou aplicar aquilo para o meu segmento. Porque tudo que eu falo aqui, o único livro de hotelaria que eu li foi esse aqui. Que é um livro de hotelaria, é um livro muito operacional, mas pouco sobre venda. Foi o único livro que eu li na vida de hotelaria. O resto é prática e buscando conhecimento nos mais diversos segmentos, né, nos mais diversos empreendimentos. Então, isso aqui é uma forma que você tem. Então, numa baixa temporada, o que eu posso fazer? Reduzir custos. Tanto é que ele fala, renegociar com fornecedores, o que eu posso economizar naquela baixa temporada? O que eu posso cortar? Né? Então, ele sempre diz assim, primeiro você corta o custo, depois você vê se ele é essencial. Né? Se ninguém reclamar, se ninguém falar nada, é porque não era essencial. Mais ou menos assim é um conceito. Esse é um caminho. O outro caminho é você fazer isso que você falar. Dentro dos custos, né? É o Prolabore, que o Prolabore não é custo, né? Que tem despesa fixa, despesa variável e Prolabore. Mas, pegando esse conceito aí, nessa mesma linha de raciocínio, tirar o Prolabore. Tipo assim, tudo bem, esse mês eu fico sem salário, mas pelo menos as contas se pagam. Por quê? Preste atenção, todas as vezes que o teu imóvel ele dorme fechado, existem 4 cenários. Que tem gente que diz assim, para vender por esse preço eu prefiro que ele fique fechado. Eu já não penso assim. Eu não penso assim. Então, o que é que acontece? Existem 4 cenários. Se ele dormir vazio, naquele dia, você vai tirar 100% do dinheiro do seu bolso. Se você vender abaixo do custo, vamos dizer que o custo do quarto do imóvel fechado seja R$100 por noite. Se você vender ele por 80, significa dizer que você vai ter que tirar 20 do seu bolso. Aí alguém pode estar pensando assim, mas desses 80 aí não tem eletricidade, mas já está computado no custo do quarto vazio. Eu já fiz a projeção. Só que, obviamente, que as pessoas não sabem disso. Vocês são alunos, vocês tiveram as aulas e a preparação para isso. Mas só estou contextualizando com as pessoas que estão nos assistindo. Né? Então, você vai vender, em vez de R$100 o custo, você vai vender por 80, você vai ter que tirar só R$20 do seu bolso. O terceiro cenário é vender no custo, pagando as despesas fixas, variáveis e o meu Prolabore. E o terceiro cenário é o melhor cenário, que é vender acima do custo, né? Pagando lucro, gordura, etc. Esse é o melhor. Então, qual é a melhor situação? Tirar do bolso 100% ou tirar uma parte? Esse é o primeiro. Só que aí, como tudo na vida, existem consequências de primeira, segunda e terceira instância. Nada que a gente faz na vida, e cada vez eu vejo isso através dos grandes livros, dos grandes empreendedores. Existem algumas sementes que a gente planta que às vezes a gente nem tem noção do quanto que a gente vai colher lá na frente. Por exemplo, quando você vende abaixo do custo, algumas ações acontecem em torno dessa hospedagem. Primeiro, eu fiz o marketing. A pessoa conheceu a minha hospedagem. É o primeiro ponto. Segundo ponto, se ele ficar satisfeito com a hospedagem, aquilo já pode refletir em quê? Numa boa avaliação. Boa avaliação me faz o quê? Me faz ir para as primeiras páginas e para as primeiras posições, porque as plataformas identificam que eu sou um parceiro confiável e que eu tenho tempo, taxa de resposta e serviço bom. Ou seja, parceiro bom é sinônimo de parceiro que vende bem, sobe no ranking. É um dos pilares que eu ensino que vai triplicar reservas. Outro ponto, hóspede satisfeito, além, né, de eu fazer o marketing, dele avaliar bem, ele indica, ele pode retornar. Se eu proporciono as vendas acessórias, que é a aula 17, ele pode consumir dentro da minha hospedagem, seja um vinho, seja uma cerveja artesanal, seja uma castanha, ele pode consumir que vai subir meu ticket também.
Então, tudo isso são formas que a gente vai trabalhando, entendeu? Então, assim, às vezes eu não vendo no preço que eu gostaria, mas aquilo eu estou plantando uma semente. Ou, ao mesmo tempo também, eu não vendo no preço que eu gostaria, mas será que eu consigo agregar isso no ticket? Será que eu consigo fornecer uma experiência que ele consuma para que me sobre uma gordurinha? Entende? Então, tudo isso depende também do seu público. Por exemplo, o que é que idosos queriam? Qual é a facilidade que eu poderia trazer para os idosos? Por exemplo, no seu apartamento, você poderia entrar em contato anteriormente, como são idosos, perguntar para eles assim, vocês gostariam que antes de vocês chegarem no apartamento, tivesse as compras lá para vocês? Vocês gostariam? Ah, a gente gostaria, porque, putz, vou ter que fazer as compras, subir de escada, é um maior transtorno. Ah, Lagreca, mas como é que eu faço isso de São Paulo? Aplicativo, é um caminho. Pô, eu conheço alguém do mercadinho tal que entrega, porque todos os mercadinhos fazem entrega por WhatsApp. Então, diga o que você quer, eu mando para o mercado já me dá o orçamento, ou eu vejo no site do mercado e eu coloco a minha taxa em cima. Eu digo, ó, esses produtos que você quer, deu R$150, ó, é 200. Por quê? Porque eu não tenho minha taxa, eu não vou ter que comprar, eu não vou ter que tal, e vou ter que levar lá para cima, ou eu vou ter que pagar alguém para fazer isso, que eu posso comprar, pagar alguém para fazer isso. Porque se o seu público for um público de terceira idade, isso é mão na roda, isso ajuda muito, né? Às vezes uma pessoa no momento do check-in, vocês querem que alguém leve a mala de vocês? Beleza, eu tenho essa pessoa, vamos dizer que tem alguém ali no condomínio, sei lá, um zelador, alguém que ajuda, ó, cada vez que chegar um hóspede meu e tu subir as malas, eu te dou R$20 de gorjeta, tá bom? Beleza. Aí pronto, aquilo ali a gente vai entendendo, porque entenda que experiência nada mais é do que eu facilitar a estadia. Então, tipo assim, conforto, facilidade, praticidade, entende? Tudo isso é experiência. Que a gente costuma se ligar ao piloto automático e esquece o que é experiência. Por exemplo, qual é a experiência de chamar um Uber? Porra, chamar um Uber não tem experiência nenhuma. É só abrir o celular e clicar no aplicativo. Hoje, né? Mas se eu dissesse isso para você há 10 anos atrás, chamar o Uber, cara, um celular, um smartphone, aí tem um aplicativo lá, que eu só clico ali, só boto o meu endereço, já chega o carro, já cobra no meu cartão. Cara, sensacional. Essa ideia vai te deixar rico. Entende? Só que a gente liga o piloto automático, a gente esquece o que é experiência. A live que eu fiz ontem no gratuito, né? Obviamente vocês têm acesso ao conteúdo pago, mas a live que eu fiz no gratuito ontem às 8 horas, eu falei exatamente dos pontos da preparação, porque isso que eu estou falando aí está muito atrelado à preparação da hospedagem, né? É entender o que o hóspede quer, é facilitar, é identificar esses pontos que são os gargalos, porque nós, como empreendedores, gostamos de problema, porque problema dá dinheiro. Onde tem problema, tem dinheiro, pô. Onde tem problema, tem dinheiro. Ou se eu resolvo um problema e eu consigo cobrar por ele, eu ganho dinheiro. Então, qual é o problema que os seus hóspedes têm? O público que você atende tem? Putz, eu tenho uma desvantagem, mas eu também vou oferecer uma outra facilidade que ninguém tem. Se você quiser se inspirar, tem uma aluna minha que tem uma administradora em Gramado, chama-se Locar em Gramado. Karim, o nome dela chama-se Karim Cardoso. Se eu não me engano, ela é a segunda ou é a terceira maior gestora Karim com K ou com C? Com C. O nome da empresa dela é Locar. É até um trocadilho em inglês, né? Locar, I-N, né? Locar, em Gramado. Só que o Locar, se você juntar tudo, vira Karim, né? Locar com in, vira Karim. Então virou Locarim, né? Locarim, se você juntar tudo. Então ficou Locar em Gramado. E ela tem uma série de serviços que ela oferece. Desde lavanderia, a serviço, até o próprio café da manhã. Ah, Lagreca, mas eu não faço café da manhã. Mas com certeza em Campos do Jordão tem alguém que entrega café da manhã a domicílio. Não tem? Tem. Quanto custa? Ah, custa 100 reais, sei lá, custa 80 reais um café para 2 pessoas. Eu cobro 100. Beleza? Beleza. Se o hóspede comprar, beleza. Faz o depósito e eu já mando para a pessoa entregar no dia, entendeu? Tudo que eu faço é uma ponte. Por quê? Porque nós, como anfitriões, aluguel por temporada, você não pode prestar serviço de hotelaria. Aqui no hotel eu posso. Sou um hotel, né? Estou dentro do hotel, aqui eu posso. Mas no apartamento, não. Serviço de hospedagem descaracteriza, né? Aluguel por temporada. Então, o que você pode ter são parceiros estratégicos e rentabilizar ou ser comissionado em cima disso. E facilitar a experiência e a comodidade. E aí o que acontece, né? Para a gente não onerar mais a diária, a gente está optando em realmente deixar a faxina em taxa separada. E a gente sabe que tem, né, pontos positivos e negativos. O que você acha dessa opção? 145 cada faxina. Só que eu pago para ela também R$70 de vistoria, 35 de vistoria de entrada e 35 de vistoria de saída, ok? Então, 145 mais 70.
Então ficaria aí 215 mais ou menos, né? 215. Mas esse 70 não entra como taxa paga, né? Quer dizer, a única vocês taxa pagam por fora que tiram do seu bolso, você tira do seu bolso. ele é uma despesa. Tá, me diga uma coisa, eu só tenho um apartamento, assim, você tem outros apartamentos, vocês administram, existem outros ali no apartamento? Não. Não, não dá para. Ela é super ocupada, tem outros apartamentos que alugam, mas ela já tem todo o esquema dela. Ela adoraria que eu não alugasse de dia de semana para ela poder escolher o dia que ela vai fazer a faxina no meu apartamento. Então, é um negócio mega complicado. E ela mora em cima do meu apartamento. E chega a gente tarde. Para quem? Eu não posso pôr um. O que você falou lá de pôr a fechadura eletrônica, né? Eletrônica. Na porta, tudo bem, mas alguém tem que abrir o portão da garagem, dar o controle remoto, entendeu? Então eu dependo dela. Eu não tenho muito por onde sair. Tá. E ela já mora lá, né? Mora em cima do meu apartamento, inclusive. Então ela já tem um poder aquisitivo melhor, né? Tipo assim, então ela não. Ela já tem um poder aquisitivo melhor. É complicado. Não. Ela é a mulher do zelador que faz a faxina do apartamento. Ela mora no apartamento do zelador, que é menor do que os outros, certo? Tá, entendi. Tá. O caminho, na verdade, né, para reduzir a taxa, seria você dividir um funcionário com outros anfitriões de lá. Seria um caminho. Então, vamos pegar um funcionário aqui. Quanto custa uma pessoa? Vamos assinar a carteira e vamos dividir para 4 apartamentos. Ela não vai querer. Não vai querer. Não. Então, porque a região é muito movimentada. Um outro caminho que você pode fazer também é em relação a uma empresa terceirizada. Fazer a limpeza. Eu pensei nisso também, mas sabe qual é o meu medo? É a rotatividade, porque cada hora vai ter uma pessoa estranha entrando no meu apartamento para limpar, né? Cada hora entra uma pessoa diferente, né? Na verdade, eu não sei a qualidade da limpeza, eu não sei se vão levar alguma coisa, entende? Porque, entendi. Nessa situação, talvez enxugar a limpeza vai ser complicado. Tirar o fator da limpeza, né? Vai ser difícil. E você aluga o quê? Mínimo de 2 noites, é? Mínimo de 2? Então, isso que eu estava fazendo, um mínimo de 2, né? Mas aí eu vi você falando, tipo assim, põe um valor mais alto para uma noite só. Só para aparecer, mesmo que não venda, só para aparecer, só para estar ali o tempo inteiro, para o algoritmo identificar que você tem produto na prateleira, que você está disponível. Posso não estar no preço certo de vender, porque não é interessante para mim vender pelo aquele preço uma diária. Mas pelo menos eu estou ali, botando a cara, ele está sempre me vendo, eu estou aparecendo, entendeu? É como se diz assim, esse cara sempre está com interesse de vender, talvez as pessoas que estão entrando não é o perfil do imóvel, digamos assim, entendeu? Mas é sempre importante estar aparecendo. Nesse caso, eu não estou conseguindo enxergar uma saída, porque existem 2 soluções. Ou você pensar assim, eu vou crescer e eu vou ter um funcionário meu, que vai ser contratado meu, ou o outro caminho também, você poderia talvez trocar uma experiência com as pessoas dentro do Facebook. Tá? Eu estou pensando em formas ainda de como fazer essa network. Para limpeza, eu até poderia. O meu problema é receber a pessoa quando ela chega, principalmente quando ela chega tarde. Tem gente que sai daqui de São Paulo às 7 horas da noite, chega lá às 10. Tem gente. Outro dia eu estava dormindo, ela me ligou porque a pessoa não chegou, falou que ia chegar a tal hora e no final chegou meia-noite. Me fala uma coisa, quem é que abre o imóvel? Não tem porteiro 24 horas? Não tem porteiro? Não. É ela que abre. O porteiro fica até que horas? Por exemplo, chegar uma pessoa... Não, é a zelador, o prédio é pequeno, são 18 apartamentos. É o controle remoto da garagem. Porque isso... E muita gente no condomínio aluga? Sim. Aluga. E todo mundo só tá com ela. Ela domina o condomínio inteiro. É ela. A empresa é dela. Então, assim, o caminho aí, infelizmente, é essa, digamos, subordinação a ela. Não tem, porque assim, não tem porteiro, porque como é que a pessoa vai entrar? Né? Pelo menos se tivesse um porteiro 24 horas e aí a pessoa tivesse acesso ao apartamento de uma fechadura eletrônica, beleza, porque nesse meu apartamento tem portaria 24 horas. Então, eu vou colocar uma fechadura eletrônica porque não depende de mim pro Chiquinho. Entende? Obviamente que eu posso fazer para dar uma impressionada, né? Para logo, principalmente no começo, eu faço questão de estar na linha de frente, porque eu quero pegar umas avaliações boas o mais rápido possível. Então eu vou estar na linha de frente, eu vou fazer o cara flutuar antes de entrar no apartamento para conseguir essas avaliações. Então, assim, eu não consigo enxergar uma alternativa, porque não tem porteiro 24 horas, não tem acesso ao prédio.
teria que ter alguém. E aí essa pessoa vai ser uma pessoa externa. E aí o custo vai ficar o mesmo, porque a pessoa vai ter um deslocamento, etc., vai gastar gasolina, vai te cobrar por isso. Infelizmente, eu não consigo achar uma saída para isso. Só se eu vendesse o apartamento e comprasse um novo em outro lugar, né? É um caminho. É um caminho. Se você realmente não está usando, não está usufruindo, talvez eu possa vender aqui por um preço X e talvez entrar num financiamento e pegar um apartamento melhor, mais moderno, mais equipado, que funcione mais de forma automatizada. Também é difícil de vender por causa da questão do elevador, certo? Né? Então por isso, esse foi um dos pontos até que tudo que eu observo, por exemplo, logo quando eu cheguei aqui em Natal, eu morava num apartamento belíssimo. A varanda era linda, tipo assim, uma varanda de 14 metros quadrados. Eram 2 metros por 7, era 14 metros quadrados, era enorme. O apartamento era 23 só, piscina na cobertura. Aí eu morava no último andar, então em cima da minha cabeça era a piscina. Quando alguém mergulhava na piscina, eu escutava aquele bum-bum de que entrou na água, né? Que era exatamente em cima do meu quarto. Mas era ótimo o apartamento. Mas ele tinha um defeito. Ele não tinha portaria 24 horas e o condomínio já era quase R$1.000 naquela época, o condomínio. Então, assim, eram poucos apartamentos, não tinha porteiro 24 horas. E eu disse, putz, velho, não dá. E era um apartamento que eu pensei no futuro em comprar para investir por temporada. E aí terminou aparecendo a oportunidade desse outro. Que aí tem mais apartamentos, são 27 andares, são 4 por andar, tem portaria 24 horas, mas vai facilitar a minha operação. É menos exclusivo, mas vai facilitar a minha operação. E o condomínio também é mais econômico, que é R$400. Aqui eu estou pagando 700 de condomínio, e como é um condomínio antigo, de vez em quando tem umas taxas extras. E agora R$500 de taxa extra para fazer o AVCB que não tinha. O hidrante, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mais uma dúvida aqui, Greca. Na planilha de planejamento anual, na aba de precificação, não tem o Prolabore. Tem o coste par e aí já começa a ter lucro, desconto. Esse coste par... Já está o Prolabore no coste par. Porque na aba anterior, onde você coloca as despesas, você não vai colocar as despesas fixas ali, o Prolabore entra como uma despesa fixa, né? Digamos assim, ele entra como fixo. Então, ele já está lá dentro do coste par. Perfeito. As outras dúvidas são para aquelas locações com menos... O apartamento é para 6 pessoas, né? E como é que a gente pode pensar em relação a custos para locações para menos de 6 pessoas? Como é que eu posso trabalhar locação de 2, de 4, de 6? Às vezes me perguntavam, né? Eu falava, quanto é, por exemplo, quanto é? Eu falava o preço da diária, que cabe até 6 pessoas. É assim que eu alugo, até. Aí a pessoa às vezes pergunta, e se forem 4 pessoas, 2 pessoas, né? Eu parei de ficava louca com esse negócio, eu não quis mais pensar nisso. Eu falo, não, é o mesmo valor. Tá. Assim, o que é que acontece? Você vai ter que ter uma experiência. Por exemplo, você pode fazer essa que eu chamo de derivar a ocupação. Então, tem ocupação para 6, para 4 e para 2. Só que aí você pensa, qual é o custo do imóvel fechado? O custo do imóvel fechado é X. Se eu for precificar para 2 pessoas, vai dar para cobrar X mais 1? Ou não, vou ter que cobrar X menos 1? Porque se for X menos 1, já não vale a pena. Então, a partir de quanto dá para eu cobrar no custo do quarto com mais um lucro? Entendeu? Então, para 2 não dá não, mas para 4 dá para fazer um preço diferente. Então, esse é o primeiro, respondendo a primeira pergunta. Para saber se vale a pena ou não, é ver o custo e ver o preço dos concorrentes diretos. Quem está na região aqui, né, os meus concorrentes, né, que tem um produto parecido com o meu, quanto que eles cobram para 2 pessoas? Eu consigo cobrar esse preço também? Deixa eu ver o meu custo do quarto vazio. Não consigo não. O custo do meu imóvel dormir uma noite fechada, se eu botar para 2 pessoas, vai ficar muito abaixo. Não dá não. Mas se for para 4, dá. Então só coloca para 4 e para 6. Esse é o caminho. Primeiro. Segundo ponto. Eu tinha uma aluna que até comentei também em mentorias passadas, que ela tinha uns apartamentos em Aquiraz ali, Porto das Dunas, próximo do Beach Park. E aí ela tinha apartamentos para 4 e para 6. E o que acontece? Pode ser que isso não aconteça na sua região. As pessoas fazem reserva para 2 e chegam com 4. As pessoas fazem reserva para 3 e chegam com 6. Tem região que isso acontece. Tem região que não acontece. Olha, e aí só testando para saber. Na época do alugue temporada, o que eu fazia? Eu colocava lá no contrato, o fulano que é responsável pela locação, blá, 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 vai acompanhado das seguintes pessoas. Ele tinha que me passar o nome completo e os dados das pessoas. E eu falava lá que se aparecesse mais alguém, ia pagar não sei quanto e tal. Mas, assim, a Terezinha, a faxineira que toma conta e faz a vistoria, ela está lá para isso. Eu mando para ela, quem vai?
fulano, ciclano e beltrano, são 2 casais, etc e tal. E explico para ela, se for alguém a mais, ela vai me ligar na hora. Tá. E não vai poder entrar. Isso. Mas aí isso é tudo feito uma comunicação prévia, né? Como você está fazendo. Tipo assim, olha, eu já estou preparando, né? Todos os templates, né? Todos os modelinhos, tipo assim, toda reserva que chega há uma confirmação. Por exemplo, recebi uma reserva para uma pessoa. Olha, acabei de receber a reserva só para confirmar. É uma pessoa só? Entende? É uma pessoa só? Porque tem pessoas, às vezes, que não faz na maldade. Tem gente que faz na maldade. Sim. Tem uns que não faz na maldade. Eu não vou partir Sim. do pressuposto que todo mundo seja desonesto. Deus me livre. Senão eu vou morrer, tipo assim, desesperançoso com o mundo, né? Digamos assim. Sim. Então, assim, receber uma reserva para uma pessoa é uma reserva, é uma ocupação, digamos, atípica, né? Principalmente, por exemplo, quem tem apartamentos, né? Como você, para 6 pessoas, ou quem tem casa temporada para 8, para 10. Recebe uma reserva para 2 pessoas. Putz, não é normal uma reserva para 2 pessoas. Então você já sabe que tem um problema ali. Você vai esperar o quê? Realmente, vamos ver se vai chegar 2 pessoas mesmo. Você está esperando o problema aparecer? Não. Vai prevenir logo, pô. Remediar logo. Então pergunta logo, olha, eu recebi tua reserva aqui, estou super feliz. Não vai chegar na forma tipo assim, para 2 mesmo. Não. Na maciota, né? Então, recebi tua reserva para 2 pessoas, cara, estou super feliz, vocês vão ter uma estadia super massa, você beleza. Mas só para uma confirmação, é para 2 pessoas mesmo? Não, veja só, vai ter não sei o quê. Foi só para 2, só foi, porque foi para 3 pessoas ter uma alteração, entende? Uma pergunta prévia, se você suspeitar de que aquela reserva ali não vai vir em conformidade. Às vezes até já aconteceu de um casal, por exemplo. Mas aí, se você perguntar antes, você está prevenindo. Por quê? Porque se você não pergunta, eu fiz, nem percebi, olha, nem percebi que eu tinha feito para 2 pessoas. E aí, na hora, aí chegou ali na hora, vai fazer o quê? Peraí, liga para a Airbnb, peraí que eu vou te cobrar mais. Aí tu não tem cartão, como é que tu vai cobrar mais? Não tenho Pix, eu não tenho chave Pix, não sei o quê. Tá entendendo? É prevenir o problema. Eu acho que a melhor solução de todas é sempre evitar o problema e nunca resolver o problema. Eu não gosto de resolver o problema, eu gosto de evitar o problema. Tá. Um problema que eu vejo nesse negócio do custo, para mim, é que lá a água, lá é frio, né? E a água é esquentada a boiler, sabe boiler elétrico? Aquele tambor enorme. Sim. Boiler a gás, né? A gás. O elétrico é caríssimo. Então, ano passado, eu quase infartei quando chegou a conta de agosto do mês de julho, deu quase R$1.000 de energia. Entendeu? Eu precisaria trocar isso para um aquecedor a gás, né? Mas aí um aquecedor a gás não teria que ter uma estrutura de os canos por dentro do imóvel? Não tem isso, não. Porque na minha casa é a gás, é boiler, é a gás, mas aí toda a estrutura da construtora, né? Que aí o chuveiro sai quente e boiler. Isso significa ou então, não sei, ou também, não sei se talvez um chuveiro elétrico em si. Eu tenho chuveiro elétrico no banheirinho, que é um banheirinho de empregada, não tem empregada, então é um banheirinho que um dia eu vou fazer virar suíte. Mas lá, quando está muito frio, lá, Greca, pelo amor de Deus, um chuveiro elétrico não vai. Não esquenta, não vai. Eu não tenho essa noção, né? Até porque nem roupa de frio eu tenho. Eu tinha e já tive que dar tudo. Nem roupa de frio eu tenho. Ou a temperatura. Eu vou dizer para tu: o lugar mais longe que eu vou que vai frio é uma serra e o lugar mais para baixo é Recife. Pronto, acabou-se. Não tem que vir conhecer o apartamento da Adri. Agora vem às vezes, quando eu vou. A minha esposa, né? A família dela é toda de São Paulo. Minha mulher é de São Paulo. Né? Então, a minha sogra é de São Paulo. Então, quando eu vou para São Paulo para visitar minha sogra, ia com mais frequência, quando trabalhava na Booking, aproveitava, pegava aquelas passagens para ir no escritório na Paulista e já ficava lá, mas ultimamente eu não estou indo em São Paulo não, porque agora somos 4, né? Apesar que meu bebê ainda não paga, mas daqui a pouco a passagem é por 4, né? Porque minha filha já paga, depois de 2 anos já paga a passagem como adulto. Então, os meus custos de viagem agora não sou eu, mas minha esposa, né? Daqui a pouco somos 4, né? Mas logo vai dar, você vai ver. Uma outra pergunta. O Booking, ele recomenda alguns descontos de promoção, que são ele faz uma recomendação alta de 20% de desconto e tal. Se eu não acatar essa sugestão e botar menos, o Booking pode ver isso de maneira negativa? Ele me coloca porque mais. O que acontece? Você nem pode colocar menos. Por exemplo, se for uma oferta já pronta do Booking, por exemplo, uma oferta que a gente chama de oferta sazonal, né? Então, ali é uma oferta, sei lá, para
vender mais na alta temporada, para vender mais na baixa temporada. Aquilo ali são descontos já pré-concebidos, digamos assim, né? Você já não mexe. É que nem a tarifa de celular. Você não tem como cobrar menos de 10%. A tarifa de celular é mínimo de 10%. Você pode botar mais, mas você não pode botar menos. Por exemplo, eu tenho uma tarifa de celular aqui no hotel de 20%. É 20%. Por quê? Porque é uma estratégia que eu fiz aqui na precificação. Então, esse negócio não é visto com maus olhos, mas eu, sendo particularmente falando, eu não gosto muito de tarifa sazonal, não, tá? Eu gosto de controlar minhas tarifas, porque essas tarifas sazonais é 20%. Mas 20% eu dou numa compra antecipada. Né? Então, não dou 20% numa compra para quem compra em cima da hora. Não, para quem compra em cima da hora eu boto 10%. Para quem fica longas estadias eu boto 15%. Entende? Então, assim, essa combinação dessa sazonalidade, ela só tem uma coisa que é positiva, porque você ganha uma etiqueta extra. E as etiquetas na Booking, quanto mais etiqueta, tipo, eu acho que nem condecoração, né? Quanto mais a medalha você tem, quanto mais coisa, mais importante, mais alto o seu cargo. Né? Pronto, na Booking é a mesma coisa. Quanto mais etiquetas você tiver, gênios, tarifa de celular, preferencial, não sei o que, vende mais, entende? E aí, pensando nisso, né? O programa de parceria soma com promoção em relação a desconto? Sim, na aula de precificação eu explico que a tarifa de celular e gênio soma com tudo. Então, você ativou tarifa de celular, soma com tudo. Promoção não soma com promoção. Não. Promoção soma com gênio, soma com celular e toda promoção ela está acoplada a uma tarifa. Que é o que eu sempre digo. A minha tarifa padrão, a minha tarifa mãe, é a minha tarifa standard, né? Aquela é a minha tarifa mãe. E, obviamente, que aí tem o celular e os gênios que somam com ela e a promoção de maior desconto. Por exemplo, eu ativei uma promoção para quem ficar 3 noites. Vou dar 15%. Mas eu também ativei uma promoção de 20% para quem comprar com 30 dias de antecedência. Aí um hóspede faz uma reserva, compra com 30 dias de antecedência e fica 4 noites. Ou seja, ele pegou antecedência com mais de 30 dias e ele vai ficar mais de 3 noites. Significa que vai somar 20% de antecedência com 15% de longas estadias? Não, só de 20%. Porque promoção não soma com promoção, entendeu? Tá, mas esse programa de parceria é aquele que você falou que tem que ver se a pessoa é elegível. Eu ainda não sei elegível. Se eu sou. Isso. Isso aí é você clica. Não, a elegibilidade ela tem 2 critérios. Primeiro é a avaliação. Então você tem que ter um número de avaliações lá. Avaliação tem. Tá. Tem, beleza. Acima de 7,5 já tem. E você tem que ter 70% de performance, de vendas. Isso eu não sei. Ou seja, isso eu não 70% é em termos de conversão. É tipo assim, eu preciso vender mais para que o meu score, o score seria a pontuação interna com a plataforma, para que o meu score aumente e eu me torne elegível para entrar no programa. É que nem o programa Gênesis, o programa também. Não. Todos dois são programas de elegibilidade. Todos dois. Tanto o parceiro preferencial como o Gênios são dois programas de visibilidade e 2 programas que são preciso você ter a elegibilidade. Ou seja, não basta eu querer participar. Eu tenho que ter os critérios que a plataforma me credencie a eu optar por entrar ou não naquele programa. O programa de parceiro preferencial... Isso, que é um programa que você dá 10% de desconto mínimo, que não tem como dar menos do que isso, para os hóspedes gênios. Só que hoje, todo mundo na Booking é gênios. Na verdade, existem 2 critérios dentro dos gênios. Todo mundo pode ser gênios, você querer ativar para um público maior, ou você pegar e dizer assim, não, só vou botar gênios para quem tiver acima de 2 reservas. Por quê? 10%, 2 reservas. 15%, quem tiver acima de 5 reservas. E aí você pode também aumentar para 20% se você quiser, tá? Então, esses são os critérios. Você escolher que todo mundo vai ser gênios e todo mundo vai pegar um desconto mínimo de 10, ou só aquelas pessoas que tiverem 2 reservas. Qual é a vantagem de eu escolher os gênios para todo mundo? Qual é essa vantagem? Que eu, Lagreca, vejo. Isso é uma opinião minha. Até porque eu gosto muito desse termo. Existe um termo na internet, como você é professora de inglês, você deve estar atento nesse termo, chama-se growth hacking. O que é growth hacking? É apertar parafusos para melhorar minha conversão. Isso é growth hacking. E essa é a estratégia de growth. Eu adoro esse tema e eu estudo muito. Por quê? Porque eu acredito demais em anúncios, eu acredito demais em marketing de conteúdo, eu acredito demais nessas estratégias. Então, por que a Booking colocou todo mundo para ser gênios? Por que a Booking colocou todo mundo para ser gênios? Para reduzir o custo de aquisição de novos clientes. Porque cada vez mais é um leilão de palavras dentro do Google. Né? Cada vez mais. Ou seja, Expedia anuncia, Airbnb anuncia, Booking anuncia, beleza, está todo mundo anunciando. Então, cada vez mais a Booking tem que botar mais dinheiro
para trazer um cliente. Então, significa que as margens da empresa caem. Por se tratar de uma empresa de capital aberto, os investidores ficam em cima, né? Opa, tá caindo as margens, lucro líquido tá caindo. Aí o que é que eles fizeram? Aumenta a base de clientes gênios, porque todas as vezes que o hóspede entrar na nossa plataforma, ele já sabe que vai ter o melhor preço pelo fato de ser gênios. Ele já sabe que vai ter o melhor preço. Então, quando você joga o jogo da plataforma, você está favorecendo a plataforma a diminuir o custo de aquisição de novos clientes, favorecendo clientes que já são recorrentes da plataforma, que são muito mais baratos do que trazer um cliente novo, e assim eu retroalimento o meu sistema. E aí ele vai criando os planos. É isso que um gerente de contas, um account manager como eu, que trabalhava na Booking, fazia. Ou seja, é fazer aquela região aderir os produtos e fazer eles venderem mais. Só que isso tem estratégias, né? Não é só aderir produto. Porque às vezes tem produto que não funciona. Entende? Tem produto que talvez eu já trabalhei com gênios em algumas regiões que não funcionou. Então eu tenho alguns critérios objetivos que eu vejo, cara, isso aqui vale a pena ou não vale. Entende? Dependendo do tipo de propriedade, dependendo do tipo de região, dependendo do tipo do produto. Tem produto que é muito exclusivo que não vale a pena estar no gênios. Não tem para quê. Entende? Então, são esses critérios. Responder a pergunta? Sim. Eu acho que ele precisa ainda. Vamos para a última pergunta, que eu vou ter que buscar minha filha. Já são 1h12. Tem muitas ainda ou não? Faltam muitas? Não. Então, na verdade, por exemplo, ainda falando um pouco de Instagram, né? Existe mais alguma precaução que a gente possa ter, alguma coisa que a gente possa fazer para se sentir mais seguro numa alocação de Instagram? Normalmente eu preciso da nota fiscal. Queria se pudesse falar um pouquinho sobre Instagram. Nossa, ainda falta imposto de renda, pelo amor de Deus. Então, Instagram, vamos lá. Contrato, o que é que eu sugiro? Que é o mesmo que eu estou contratando. É a mesma coisa que eu faço. Seguro residencial, contrato de locação. São as duas coisas que você tem. Dentro do contrato de locação, pedir um documento oficial da pessoa que vai assinar o contrato. Não? Então, assim, como eu tenho um condomínio, eu tenho um álibi, né? Para entrar no condomínio, tem que ter a documentação de todo mundo que vai entrar. Então, eu tenho esse álibi. Tem algumas pessoas que não têm esse álibi, que às vezes ficam constrangidas, né? Que condomínio, que não tem porteiro, como é que entra? Entendeu? Então, às vezes, tá entendendo? Eu tenho um álibi porque eu tenho portaria 24 horas. Então, eu vou dizer assim, no condomínio, por questão de segurança, me mande a documentação de todo mundo que vai para a reserva e me mande uma conta de consumo. Porque aí eu vou anexar isso no contrato. Aí, como eu sou advogado, qualquer coisa que ele fizer, eu já vou entrar dentro da justiça ali, eu já cobro dele ali. Né? Porque provavelmente, assim, eu não tenho nada muito caro dentro do apartamento, eu não pretendo colocar nada muito caro a ponto de quebrar eu. Tá entendendo? E eu sei que isso não acontece com frequência. Perfeito. Por exemplo, quando você compra, investe no apartamento, alguma coisa mais cara, sei lá, vai trocar os estofados, põe cortina, não sei. Aquilo lá tem uma durabilidade, né? Que é maior do que 12 meses. Quando eu Pode diluir mais. Pode diluir mais tempo. Por quanto tempo? O que você julgar, não tem o quanto. Assim, na minha visão, eu gostaria de diluir para que eu conseguisse pagar o mais rápido possível, né? É o que a gente chama de payback, né? Eu tenho o payback o mais rápido possível. Mas, dependendo, por exemplo, eu fiz uma mudança muito grande. Troquei cama, comprei ar-condicionado, comprei televisão, gastei, sei lá, 20 mil reais. Se diluir em 12 meses, a minha tarifa vai ficar muito alta. Dilui para 24, televisão dura muito, cama dura muito, ar-condicionado dura muito. Você não compra com essa rotatividade toda, entendeu? Então, você está com aqueles custos, não precisa diluir no prazo dentro do exercício do ano. Tenta diluir no máximo e aí você vai, né, fazendo para que fique suave, para que você não perca a rotatividade, né, não perca a competitividade. E quando faz essa venda direta por WhatsApp, Instagram, sei lá, a gente tem que dar nota fiscal? Olha, existe nota fiscal avulsa, você pode tirar nota fiscal avulsa, né? E eu acho que o mais importante do que a nota fiscal, porque a maioria não pede, é você declarar o imposto. Entende? Mais importante do que você emitir nota fiscal é declarar o imposto pagando através do Carnê-Leão. Mês a mês, declara através do Carnê-Leão. Existem algumas coisas que podem ser deduzidas, por exemplo, condomínio, IPTU, isso são taxas que podem ser deduzidas, porque você vai ter que reportar na verdade, o Imposto sobre Rendas e Provimentos, né? IRPF, então o Imposto sobre Rendas e Provimentos. Você tem que declarar o que você ganhou. O IPTU e condomínio você não ganhou. São custos que você já tinha. Aquilo não é ganho. Então, não vou pagar imposto em cima daquilo, entende? Mas só que esses ganhos somará com a sua renda como professora de inglês.
Então, essa renda soma. E aí você vai ter que ver qual é o enquadramento na alíquota do IR, né? Que varia de 15% a 27,5%. Isso que eu vou ter que pagar, esse carnê-leão, o que eu vou ter que pagar, vai entrar no custo variável, fixo, sei lá? Deveria. Só que quase ninguém declara hoje em dia, né? Quase ninguém declara. Deveria. E isso algumas vezes vai onerar, né? Entende? Vai onerar. A não ser que você declare, né? Você vai declarar isso caindo na conta de outra pessoa que não tem renda, que aí declararia como isento. Se os proventos forem isentos, né? Você pegaria uma pessoa que, a pessoa não tem renda. Beleza, ela tem esse apartamento aqui, ela está recebendo aqui, mas ela declara como isento. Entendeu? Não, pode ser, né? Mas isso aí é o ideal. Eu não gosto de dar uma consultoria em relação a isso, porque o ideal seria, cada caso é um caso, né? O ideal seria você conversar com um contador mesmo, e um advogado, talvez de sua confiança, tributarista, aí, para fazer um planejamento de acordo com a sua situação. Tá, só fala para mim aonde está aquela aula que eu me perdi, que você explica a tarifa flexível lá, por exemplo, do carnaval, ou do tem 4 aulas. Tem 4 aulas que eu falo só sobre Booking, né? Tem quase 5 horas de aula da Booking dentro do curso. Eu não cheguei ainda na aula da Booking, mas eu vi você falar. Pronto. As aulas do meio. São 4 aulas. Se eu não me engano, é a segunda ou a terceira. Na lista que tiver lá, é uma das 2 do meio. Agora, eu acho que, se eu não me engano... Está falando de aula extra? Aula extra? As aulas, não, tem um módulo lá de aulas de implementação na Booking. Não cheguei ainda da Booking. Essa aula seria até bom você assistir, porque eu não estou querendo fazer um aulão, né, para a gente só conversar sobre Booking, pegar os alunos, a gente, cara, não pode falar nada que não seja Booking, só Booking. Eu destrincho tudo. Então seria bom você assistir essas aulas antes, porque eu estou planejando essa aula, acredito que para quinta-feira que vem. Eu vou ver como é que está a minha agenda. Ou vai ser entre quarta e sexta da semana que vem, no período da tarde. Eu só vou definir o dia correto e o horário, mas vai ser entre quarta e sexta no período da tarde. Tá joia. Tá bom. Beleza? Então tá bom? Isso, né? Mais alguma coisa? Por enquanto, não. Ter coisa tem, né? Mas a gente pergunta lá no Facebook. Tá ótimo. Mais uma vez, agradecer a confiança de vocês, tá? No projeto. Obrigada, a gente que agradece. Se eu puder auxiliá-las aí, cara, contem comigo. Assim que colherem bons frutos, assim que triplicarem reservas, não esqueçam de mim. Esqueçam de mim. Importante, conversem comigo. Eu preciso do depoimento de vocês. Por quê? Porque são depoimentos que inspiram outras pessoas também, né? Dizer, caralho, se, né, não veio da hotelaria, professora de inglês, né? Não estudaram, não fazem turismo, não sei. A Estela se fez turismo. Sou professora de dança, olha, também. De dança, olha aí, ó, professora de dança, professora de inglês que triplicaram reservas. Por isso que eu digo, é o método utilizado por pessoas comuns para triplicarem suas reservas. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado. E assim que tiverem notícias, né, triplicarei, me avisem, tá? Com certeza, a gente se vê. Vou dar um recado final aqui, tá? Tá. Beijo, obrigado. Obrigada, tchau. Tchau. Pessoal, mais uma mentoria, né, concluída com sucesso, com alunos do método hospedagem lucrativa, mostrando para você, né, o caminho, as dificuldades, né, os obstáculos que os anfitriões percorrem no dia a dia, né, na trincheira ali, né, no campo de batalha. Eu acho que esse tipo de conteúdo ele é muito enriquecedor, porque muitas vezes é o que eu estou passando, né, o que eu estou enfrentando, e você está escutando um direcionamento meu, né, que é para elas, que pode ser aplicado para você também. E aí eu pergunto, tá com o teu papel e caneta na mão, ou tu tá aí só olhando, assistindo, passeando? Não. Se você quiser resultado, você tem que ter foco, você tem que ter disciplina para executar tudo que eu estou passando aqui para você estar mais próximo de triplicar suas reservas. E, obviamente, não esquece de deixar teu like aqui do vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se não me segue ainda no Instagram, o meu Instagram ele tá aqui, tá? @felipe.lagreca. Tem gente que só me conhece pelo YouTube, não me vê no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, tá aqui no meu Instagram, corre lá também e se inscreve lá no meu Instagram, dá um comentário nas fotos, curte lá. Seria super importante eu ver o teu comentário se você está gostando do que eu estou compartilhando, tá bom? Beijos e abraços. Fui, turma.